Nós assistimos no último dia 17, realmente, para mim, um momento histórico no Brasil, não é? Eu não quero nem entrar na questão das pedaladas, que óbvio que existe 1000 motivos para que o impedimento da presidente fosse aceito pela maioria dos parlamentares, mas o efeito das pedaladas talvez seja mais sério do que as próprias pedaladas. Se Fernando Henrique fez, se Lula fez, deveriam ter feito a denúncia de impeachment em cima desse tema contra eles na época. E não foi feito. O que a Câmara fez, através da maioria, foi aceitar um requerimento que entendiam, depois de ouvir vários especialistas, que as pedaladas fiscais eram crime, sim. Mas o efeito das pedaladas, para mim, é que foi o mais devastador. Que essas pedaladas não existissem, o presidente da República hoje era o senador Aécio Neves. O efeito das pedaladas fez com que o Brasil fosse mostrado de uma maneira colorida, como se não existisse problema nenhum. Houve para mim nesse episódio, no mínimo, também não é o que está sendo julgado, mas um estelionato eleitoral. Nós sabemos que o impeachment funciona como funcionou no caso do ex-presidente Collor, é muito mais ouvindo o clamor das ruas. Collor caiu por causa de um Fiat Elba e posteriormente provou que não tinha nada a ver com aquilo e o mandato dele não foi devolvido, mas ele ficou impeachmentado e virou um ex-presidente. No meu entendimento, nós temos que ouvir, motivos temos e temos que ouvir o clamor das ruas. Como é que se governa? Eu me preocupo com a governabilidade. Digamos que essa casa, pela sua maioria, faça a opção pela permanência da presidente. Nós sabemos que não há nenhuma condição de governabilidade no Brasil hoje. As empresas estão paradas. O país está parado esperando uma decisão nossa. E nós não podemos fugir dessa responsabilidade. Obviamente, eu respeito a opinião de cada um dos nossos pares. Cada um de nossos pares. Toda a sociedade brasileira está sofrendo, desde os mais simples até os grandes empresários. Como empresário, eu posso dizer que os nossos negócios estão todos parados. Não existe nada no Brasil hoje funcionando. Todo mundo num compasso de espera. E quanto mais o Senado demorar em definir essa questão, mais o Brasil vai sofrer. Nós temos que votar isso rápido, presidente Renan. Temos que votar isso rápido, de uma maneira ou de outra, e virar essa página. Talvez o ideal, mas eu tenho certeza que ia gerar muitas controvérsias aí no Supremo, né? Porque, segundo alguns, isso fere causas pétreas, seria convocar eleições agora, eleições até gerais. Eu não me incomodaria de botar o mandato em xeque. Por favor, senador Ricardo. Senador Zezé Perrella, Vossa Excelência traz para debate do plenário do Senado não um assunto importante, mas um assunto definitivo. O Senado não pode e não deve se acovardar diante de uma decisão que precisa tomar. Nós não podemos jogar com o tempo. Nós não podemos procrastinar uma decisão que precisa ser adotada e tomada no dia de hoje. E eu falo isso, senhor senador Zezé Perrella. A decisão não apenas de constituição, mas de nomeação dos membros dessa comissão, que terá, em princípio, a responsabilidade de conceder o afastamento imediato da presidente da República pelos atos e pelos fatos que Vossa Excelência relata e tantos outros, por ter atentado contra as leis orçamentárias e ter mergulhado o nosso país numa profunda e num colapso fiscal. Mas não apenas isso, por ter também atentado contra a probidade administrativa e, portanto, a Câmara dos Deputados. Mais de 70% dos deputados federais autorizando o Senado da República a uma decisão urgente.
que regula o afastamento da presidente, diz aqui, no artigo 44, recebida a denúncia pela mesa do Senado, será lida no expediente da sessão seguinte e despachada a uma comissão especial eleita para opinar sobre a mesma. A comissão a que alude o artigo anterior reúne-se-á dentro de 48 horas, ou seja, se nós recebemos o processado da Câmara ontem, se o anúncio será feito hoje, é fundamental que esta comissão se instale ainda hoje, senhor presidente. É como determina o artigo 380, segundo do nosso regimento interno, que neste caso específico, autorizado pela Lei 1079, determina que a gente tome como subsídio não apenas o CPP, o Código de Processo Penal, mas também o regimento interno. E olha o que consagra o regimento interno no artigo 380, líder Agripino. Para julgamento dos crimes de responsabilidade das autoridades indicadas no artigo 377, deveremos obedecer as seguintes normas. Primeiro, recebido pela mesa do Senado a autorização da Câmara para instauração do processo nos casos previstos, ou a denúncia do crime nos demais casos, será o documento lido no período do expediente da sessão seguinte, confirmando a Lei 1079. Mas no seu inciso 2º, na mesma sessão em que se fizer a leitura, será eleita a comissão constituída por 1/4 da composição do Senado, obedecida à proporcionalidade das representações partidárias ou blocos parlamentares e que ficará responsável pelo processo. Mas porque também as leis determinam que essa comissão deva ser instalada hoje e que os nomes devam ser oficializados e formalizados hoje, para que até a sexta-feira nós possamos começar a trabalhar. O Brasil não suporta esse limbo em que nós nos encontramos. No dia de hoje nós temos 8 ministérios sem titulares. Portanto, o nosso país está à deriva, a degradação, a deterioração econômica se intensifica e o Senado não pode se acovardar e precisa oferecer uma resposta à altura da crise e do colapso que a presidente Dilma e o seu governo mergulharam o nosso país. Eu cumprimento Vossa Excelência por essa manifestação e agradeço a parte. Eu já encerro, presidente, mas a minha preocupação, senador Ricardo, é exatamente essa. Hoje nós estamos na condição de julgadores. Eu acho que não vale nem por que a gente emitir juízo de valores agora, até porque esse processo está apenas no início. Mas o que não pode ocorrer, e é a minha grande preocupação, e eu tenho certeza que é a preocupação de toda a sociedade brasileira hoje, é que nós estamos sem governo. Nós vamos ficar sem governo até quando? O Brasil não pode parar e nós temos que ter responsabilidade com relação ao tempo que esse processo vai tramitar aqui. Muito obrigado, senhora presidente.